Olá, meu nome é Matheus, tenho 16 anos e hoje eu vou estar mostrando, falando sobre os índios, né, no Brasil como um todo, sobre seus direitos conquistados, curiosidades e muito mais. Fique com o vídeo. Você sabia que aqui no Brasil, boa parte da população indígena vive em áreas chamadas de terras indígenas? Existem hoje 699 terras indígenas em todo o país. E o único estado que não é habitável pelos índios é o Piauí. Os índios não só vivem no mato, como muitos pensam sobre isso. Há índios também na capital dos estados, né? Para os índios, o lugar em si, em que se vive, não é apenas um cenário, é um território, um espaço totalmente conectado com o jeito tradicional de estar no mundo, conectado com suas culturas. Por isso, cada povo tem um jeito de explicar seus modos próprios de ocupar um território. Há uma legislação muito importante para os índios, né? Que reza o capítulo 8 do artigo 231 da Constituição do Índio, tá? Que é: são conhecidos os índios, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a união demarcadas, né? Proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Outra lei, que é o Decreto 1141/1994, dispõe sobre as ações de direito à terra. São as reservas indígenas no Brasil, né? Como eu falei no vídeo anterior. A maior parte dessas terras é localizada no noroeste do país, tá? E essa nova Constituição inovou em todos os sentidos, estabelecendo os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam são de natureza originária. Tá? Isso significa que são anteriores à formação do próprio Estado, existindo independentemente de qualquer reconhecimento oficial. A população indígena no Brasil atual é de 897 mil habitantes, certo? 2. Segunda curiosidade. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, abril de 1500, existiam cerca de 1.300 línguas indígenas faladas por diversas nações e tribos. Então era muito grande mesmo a população indígena no Brasil. E de acordo com dados divulgados pelo IBGE em abril de 2013, 36% dos índios brasileiros vivem em cidades, não só no mato, por assim dizer. O estado brasileiro que concentra a maior quantidade de indígenas é o Amazonas. É a cidade que tem a maior quantidade de índios, é São Gabriel de Cachoeira, Amazonas, com 29 mil indígenas. Existem muitos indígenas ainda hoje, para quem não sabe. Existem várias palavras que foram incorporadas pela língua portuguesa que são de origem indígena. Exemplos: açaí, caipira, canoa, mandioca, arapuca, caju, pipoca, tapioca e canga. Os historiadores afirmam que antes da chegada dos europeus à América, havia aproximadamente 100 milhões de índios no continente. Só em território brasileiro, esse número chegava a 5 milhões de nativos, aproximadamente, né, claro. Esses índios brasileiros estavam divididos em tribos, de acordo com o tronco linguístico ao qual pertenciam. Tupi-Guarani, região do litoral, Macrugê ou Tapuia,
região do Planalto Central, Aruaque, Amazônia e Caraíba, Amazônia também.